Hello students, how are you doing? I am fine. And you? Students, please open your English books at page 19. 19, ok? No título da aula temos two adjectives, dois adjetivos que a gente vai utilizar muito na aula de hoje, certo? Então, lá em cima, no título, on the top of your books, nós temos a frase: Is it big or small? Repeat after me. Is it big or small? Essas duas palavras que a teacher sublinhou aqui, ó. Big and small. Em inglês, certo? Significam grande, são two adjectives, adjetivos. Grande, big, and small, pequeno, certo? Então, a gente utiliza essas palavras para caracterizar as coisas, né? Para qualificar uma pessoa, um objeto ou um animal, qualquer coisa. Então, repeat. Is it big or small? Aí a gente tem uma question, né? Uma pergunta. Is it big or small? Então, é grande ou pequeno? Como a gente está estudando o assunto parts of the house, que são partes da casa, então a gente vai falar sobre ainda esse mesmo tema, só que agora utilizando para fazer frases, certo? Descrevendo a sua house. Então, is it big or small? Eu poderia perguntar, your house, is it big or small? A casa de vocês é big or small? Ok? Então, vamos ler o texto aqui comigo. E aí, depois a gente vai fazer a atividade, ok? Let's go. This is Pam. She is 9 years old. She lives in a big house. She has 4 brothers and 3 sisters. There are many people in her family. Então, aí está falando sobre a Pam, né? Primeiro diz que ela tem 9 years old. Diz que ela vive, she lives in a big house. Big house. Também diz que she has 4 brothers. O que seria 4 brothers? And 3 sisters. 3 sisters. Very big the family. E no final diz, there are many people in her family. Ou seja, tem muitas pessoas na family dela, né? Many people. Agora o texto de baixo. This is Mr. Dawson. He is 60 years old. He lives in a small apartment. There is only one bedroom, one living room, a kitchen and a bathroom. He lives alone with a dog and a cat. Então, ao contrário de Pam, o Mr. Dawson, né? He is 60 years old, ele tem 60 anos. And he lives in a small apartment. Então, ele vive em um apartamento o quê? Small, pequeno. There is only, aí diz, existe apenas one bedroom, repeat, one living room, one kitchen and one bathroom. E no final diz, he lives alone, ele mora sozinho with, com a cat and a dog, um gato e um cachorro. Então, de acordo com os dois textos, vamos ver aqui o conteúdo de hoje. Na question number 1, says, this is a map of Pam's house. Este é um mapa da casa da Pam. E embaixo, this is the map of Mr. Dawson's apartment. Também tem um mapa do apartamento do Mr. Dawson. Tá pedindo para, de acordo com a casa deles, vocês marcarem right, correto, ou wrong, incorreto, ok? Você tem que ler as frases e marcar corretamente. Mas para vocês poderem marcar, vocês têm que entender o tema da aula de hoje, que é esse daqui que eu escrevi, certo? A gente vai aprender hoje sobre duas expressões em inglês, que são there is, repeat, and there are. There is, there are.
As duas expressões servem para a gente dizer que existe ou existem, certo? Então, uma eu vou utilizar quando eu estiver falando de uma coisa, ou seja, singular. E a outra eu vou utilizar para existem, many things, muitas coisas, plural. Então, vamos lá. There is, existe, singular. There are, existem, plural. Então, vamos ver as frases que eu coloquei aqui para exemplificar. There is one kitchen in my house. There is one kitchen in my house. Eu estou dizendo que existe, né? Porque there is existe. One kitchen in my house. Uma cozinha na minha casa. Singular. Como é que eu vou saber que é singular, teacher? Primeiro pela expressão there is e depois pela palavra one, que tem na minha frase. One. Se é one, é claro que é singular, né? There are. Existem. Então, there are 5 TVs in my house. There are, existem, 5 TVs in my house. 5. Já dá pra saber, não é? Então, existem 5 TVs na minha casa. Então, dá pra mim saber que a frase está no plural pelo there are e pela palavra 5, que vem logo após. Outro exemplo. There is a sofa in the living room. Repeat. There is a sofa in the living room. O que eu estou dizendo? Existe, there is, a sofá. Aqui no caso, tanto eu posso utilizar one, tá? Que é um sofá, ou a, que também é o artigo um. Então, tanto faz. Então, você pode ver one, ou você pode ver o a ou an. Então, there is a sofa in the living room. Existe um sofá na sala de estar. There are 2 dogs in the garden. There are 2 dogs in the garden. Então, existem 2 dogs in the garden. No jardim. Ok? Então, para me montar essas frases utilizando existe ou existem, eu tenho que saber, tá, essa ordem direitinho. Primeiro eu vou usar a expressão there is ou there are, depois a quantidade e depois o objeto ou cômodo da casa que eu estou falando. No caso aqui eu usei kitchen, sofá, TV, dogs, ok? Então isso vai, antes dele vai vir a quantidade de coisas que tem. Observem o texto que a teacher colocou aqui. I live in a big house. I live in a big house. There are, pay attention, there are 4 bedrooms. 4 bedrooms. And 3 bathrooms in my house. Deu para vocês entenderem o texto? De novo. I live in a big house. There are 4 bedrooms and 3 bathrooms in my house. 3 bathrooms. Bedrooms, bathrooms. Remember the difference, ok? Então, é importante na hora que vocês forem fazer as frases da atividade, saber essa ordem direitinho. Então, primeiro eu vou usar there is ou there are, a quantidade e o cômodo da casa ou o objeto que eu estou falando. There are 4 bedrooms. Existem 4 quartos. There are 4 bedrooms. Ok? Então, vou explicar brevemente as questões para vocês fazerem. Já expliquei essa dos mapas, vamos para a question 2. Tá só pedindo para você marcar um X se é there is ou there are. Então, uma eu vou usar para plural, uma eu vou usar para singular. Só você saber aí a diferença para você poder marcar. 3. Unscramble the words. Vocês vão desembaralhar as palavras para formar as frases, tá? Então, essa explicação que eu utilizei aqui vai ser fundamental para vocês resolverem essa questão aí, tá? Vocês vão montar as frases, mas elas estão com as palavras misturadas. Tem que organizar, tá?
Só dar uma dica para vocês, sempre vai começar com there is ou there are. Quarta questão, look at the scene below. Olha a cena abaixo, tem uma figura, não é? Pergunta. Now complete the sequence using there is or there are. Tá pedindo para você completar com there is or there are. Então, item A, for example. Tracinho 4 chairs in the kitchen. 4 chairs. 4 cadeiras in the kitchen. Será que eu vou usar there is ou there are? Então, você vai completar todas elas aí de acordo com a foto, com a imagem que tem aí na quarta questão. E somente isto. Façam uns exercícios, tá? Depois coloquem no privado da teacher para me fazer a correção. E qualquer dúvida é só perguntar. Have a good day. Bye.